todo cliente que eu visito, até uma política do escritório, eu questionar ele, assim, quais dores você está enfrentando? Porque de repente eu já enfrentei isso em alguma outra empresa e posso levar essa solução jurídica para outro cliente. E 98% das vezes, desse ano, todos os clientes, eu estou com um problema de contratar. Fazendo com que o custo fiscal seja muito alto. Então é ruim para a empresa, que paga um valor alto, é ruim para o empregado, que recebe um valor baixo, e o Estado acaba recebendo um valor muito alto. Isso acaba gerando essa escassez de mão de obra, seria isso? Mentes Jurídicas! Está no ar mais um episódio do Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Hoje eu tenho aqui um convidado extremamente especial, um amigo pessoal, para a gente falar sobre um tema extremamente importante, que é o empresário diante da pejotização. Dr. Carlos Baldin, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse honroso convite. Danilo, eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço a sua amizade, agradeço o convite. E esse tema que a gente vai falar é um tema que, atendendo empresa já há 15 anos, eu vejo que é uma dor do empresário. Então, nesse ano de 2025, vou dizer que 98% dos clientes que eu atendi e que eu sempre costumo fazer uma pergunta de como andam os problemas jurídicos dele, qual que é a dor que ele está tendo, 98% das empresas disse que está com problema de contratar, que não conseguem contratar uma mão de obra qualificada. Então, eu acho que a gente tem um assunto muito bacana para tratar aqui e agradeço demais por essa oportunidade. Vai gerar muita curiosidade. E pessoal, o Carlos Baldin, que doravante eu vou chamar de Carlão, sócio fundador do Baldin Advogados, o escritório aqui de Campinas, situado na Lagoa do Taquaral, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo, professor de Direito e Processo do Trabalho em cursos preparatórios para concurso público, advogado de negócios, já há 15 anos, advogando para empresas da nossa região e fora do estado, inclusive. Uma pessoa extremamente capacitada, técnica, para falar sobre esse assunto muito sensível. E eu estudei muito esse tema para a gente falar hoje aqui, Carlão. Porque, bom, sou criminalista, a gente é parceiro, você sabe, e é um assunto que eu escuto em almoço de família, né? A família da Raquel, minha esposa, você conhece, é empresária, tem empresa. Então, é uma dor do empresariado, né? Essa questão da contratação, escassez de mão de obra, o custo tributário da contratação por meio da CLT. E eu vou começar com uma pergunta para você. Das empresas da sua carteira de clientes, você acha que está entre as maiores dores a questão da contratação ou a questão tributária da contratação? Eu digo o seguinte, a forma de contratação, se CLT ou por meio de pejotização, ou a escassez de mão de obra independente da forma de contratação? Danilo, como eu disse aqui, todo cliente que eu visito, até uma política do escritório, eu questionar ele, assim, quais dores você está enfrentando? Porque de repente eu já enfrentei isso em alguma outra empresa e posso levar essa solução jurídica para outro cliente. E 98% das vezes, desse ano, todos os clientes, eu estou com um problema de contratar. Eu tenho uma vaga, por exemplo, de um salário de 5 mil reais e eu não acho pessoas capacitadas. Então, qual a alternativa que eu tenho? Porque se eu gasto 5 mil reais, quanto chega efetivamente no bolso desse empregado? É, eu não consigo mais contratar com 5 mil, mas o meu budget, o meu orçamento para vaga é esse. Então, nós temos um cenário, eu não vou dizer nem que é trabalhista, tá? É um cenário político, né? Porque nós chegamos nessa situação hoje por questões de políticas que foram sendo implantadas e a gente tem uma crise gigantesca de mão de obra num sistema que é o CLT, que é um sistema que eu já vejo que ele está falido hoje, que ele não atende às necessidades nem do empregado, nem do empresário. Então, só para a gente contextualizar, por que eu falo que o sistema está falido? Num salário de 10 mil reais, que a empresa vai pagar para o empregado, ela gasta quase 20 mil reais. Multiplica por 1,8, às vezes por 2, dependendo da categoria da empresa, o custo que ela tem com esse empregado. E já por sua vez, o empregado, com o salário de 10 mil reais, ele tem os descontos tributários
que chega no bolso dele aproximadamente 7, tá? Então, 20 mil reais a empresa gastou, chegou no bolso dele 7, e aí tá. Então, 7 ele vai gastar para ele fazer o consumo. Não. Sobre os 7 mil, a gente vai dizer o seguinte: no consumo do Brasil hoje, a gente tem praticamente 50% de imposto. Tem produtos da cesta básica que tem isenção, que tem algum benefício, mas carro, por exemplo, a gente chega a 60%, 70% de imposto. Então, desses 7 mil que sobrou para o empregado, 50%, quando ele for consumir, ele gasta de imposto. Sobrou quanto para ele? Questão indireta. Aproximadamente R$ 3.500. Ah, tá. E aí ele gasta. Não, aí tem IPVA, tem IPTU. Aí que vem a tributação indireta. Então a gente. Olha o cenário que a gente tem. A empresa gastou 20 mil reais, chegou no bolso do cara 7, ele pagou, sobrou 3. Então, assim, onde que tá o problema? Quando a gente faz a conta, a tributação no salário de 10 mil entre o que a empresa gasta e o que o empregado gasta, chega a 51, 55% do salário dele. Por que que existe a contratação do PJ? Por que as empresas seguiram esse caminho? Simplesmente pelo fato de ter uma melhor gestão, uma melhor economia tributária na contratação. Se a gente tivesse um sistema de tributação justo, por exemplo, com uma alíquota de 10% para empregado e 10% para empresário, você não teria esses modelos flexíveis que estão acontecendo. Então, é por isso que eu digo que o sistema está falido. O sistema CLT não atende mais o que se espera, e então surgem essas novas modalidades, esses sistemas mais flexíveis que otimiza o gasto das empresas e faz com que esse empregado receba mais no seu bolso. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Mas antes eu vou te dar um recado muito importante. Mente Jurídica, você está gostando do nosso episódio? Aperta lá o botãozinho da notificação para você ficar a par das nossas novidades. Vai lá no histórico, veja se tem algum episódio com algum convidado muito especial, com algum tema que te interessa. Curta, compartilhe com algum colega, comente nos dando sugestões sobre temas que a gente possa vir tratar aqui no Conclusos. Vamos caminhar juntos com ética, estratégia e técnica no direito. Agora, vamos voltar lá para o nosso episódio. Carlão, você disse que o sistema da CLT é um sistema falido, faz todo sentido, porque a CLT é da época Vargas, né, década de 40, salvo engano. Mas nós tivemos uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, perdão, em 2017. Houve algum avanço? Depois desse pseudo-avanço, chegou a haver algum retrocesso? Você acha que a reforma trabalhista trouxe algumas melhorias para a forma de contratação pelo viés do empresário contratante e pelo viés do empregado contratado? Danilo, a CLT de 43, né? Mas o sistema que moldou a CLT vem lá de Revolução Industrial. Num cenário que era marcado por abusos mesmo. Os empregados trabalhavam lá 24 horas, mulheres grávidas trabalhavam até praticamente ter o bebê nas empresas. E era esse conflito de capital-trabalho que precisava de uma regularização. E a CLT foi muito bem emplacada e por anos foi o sistema vigente. Naquela época você não tinha rede social, você não existia essas novas modalidades de contratação, esses novos sistemas que existem hoje, e a CLT, por vezes, e sempre atendeu ali a necessidade de empregados e empresários, protegendo o empregado que, naquela época, de fato, precisava de uma proteção. Durante algumas décadas, ela exerceu o seu papel. Com certeza. A reforma trabalhista veio para corrigir alguns direitos que os empregados tinham que já não faziam mais sentido. Principalmente em relação a regras processuais, em relação à justiça gratuita, enfim. Mas isso que a gente está falando desse sistema CLT falido, ele não foi mexido. Porque a gente está falando que o problema aqui não é direito trabalhista, o problema aqui é tributário. Nós temos uma arrecadação tributária, uma tributação na renda do empregado e o que a empresa paga, que ela é absurda. Então, os direitos trabalhistas hoje, eu não julgo que sejam um problema da forma como eles estão colocados. Os empresários eles conseguem se adequar e cumprir esses direitos. O problema hoje é como o sistema cobra tributação no salário do empregado, e é por isso que surgem essas necessidades de flexibilização. Trabalho autônomo, MEI e o PJ mesmo. Então, a reforma trabalhista veio para corrigir alguns erros já na legislação que existiam, que não faziam mais sentido,
Mas o ponto principal que gera essa dor e a necessidade de flexibilização, ele não foi mexido, que é o que está vindo hoje para o debate, que não atende mais e a gente está com essa crise gigantesca de mão de obra. Tá, então a gente vai afunilar um pouquinho mais essa conversa, no sentido de que você, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, é possível se estabelecer uma forma de contratação dentro de uma relação de trabalho diferente da CLT, mantendo algumas garantias essenciais para o contratado, que seria o empregado de outrora, o empregado da CLT. Dá para se fazer dá para a gente pensar num modelo de contratação, que é a tal da pejotização, com algumas cláusulas que deem algum respaldo para esse contratado. Dá para a gente pensar nesse cenário? O cenário é de incerteza e eu vou explicar por que é de incerteza, Tá. né? Então, vamos lá. A pejotização na Justiça do Trabalho, ela sempre foi vista como fraude. Por quê? Porque você tem um empregado ali e um gerente comercial, por exemplo, você dispensa ele e fala, olha, eu vou te contratar por uma pessoa jurídica. Só que ele continua sendo empregado, ele cumpre horário, ele tem o salário fixo. E todos os outros requisitos que estão lá no artigo 3º da CLT, que preenchidos ele vira empregado. Então, nesse cenário, a pejotização até 2023 sabia que se esse empregado, ao ser dispensado, fosse reclamar na Justiça do Trabalho, ele ia ganhar. E muito se discutiu se isso seria válido ou não seria válido. Até que, em meados de 2024, o STF começou a dar decisões, cassando decisões da Justiça do Trabalho, que validavam a contratação por meio da pessoa jurídica. Tá. E o argumento que o STF utilizava é que eles tinham julgado o tema, que era o tema da terceirização, e declararam que é lícita todo e qualquer tipo de terceirização. Certo. Existiu uma discussão se eu posso terceirizar minha atividade fim ou minha atividade meio. A fim é aquela atividade que eu estou, meu objeto social, a principal atividade. E o STF disse que você pode terceirizar tudo. Tá. Posso dar um exemplo, ver se eu entendi Claro. corretamente? Um hospital, ele poderia contratar uma empresa de limpeza, de faxina e limpeza, mas ele não poderia contratar, através de uma PJ, o médico. Exatamente. Seria isso. Isso mesmo. Agora não, com a reforma aliás, com a decisão do Supremo em 2017, é isso? Naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, Exatamente. ele entendeu que é possível contratar através de PJ tanto o médico quanto a empresa de limpeza, ou seja, tanto a atividade meio quanto a atividade fim, é isso? Exatamente, mas aí tem uma distinção aqui que é essa briga da Justiça do Trabalho com o STF, e eu vou explicar aqui. Tá. Quando você diz terceirizar, é o seguinte, eu sou um hospital e eu não quero mais ter uma equipe médica contratada de forma direta. Eu vou contratar a empresa X e essa empresa vai colocar os médicos ali e vão... A distinção aqui, o que a Justiça do Trabalho acaba brigando hoje com o STF é o seguinte, essa terceirização, ok, eu terceirizo a atividade como um todo e o hospital passa a responsabilidade por ter médicos para a empresa terceirizada. Tá. Diferente do PJ, é que eu contrato a pessoa jurídica e atrás dessa pessoa jurídica tem uma pessoa física. Uma única pessoa física. Então, o STF tem dado decisões no sentido de que, após o julgamento da terceirização, é lícita toda e qualquer terceirização. Inclusive, a contratação de um PJ, independente se a pessoa física esteja atrás ou não. Seja uma única pessoa. Uma única pessoa física. Tá. A decisão do STF é baseada no seguinte, se há um contrato de prestação de serviço de natureza civil firmado entre duas pessoas jurídicas, esse contrato deve ser respeitado. Cláusulas lícitas, respeitando a voluntariedade, ele deveria ser respeitado. Exatamente. E a Justiça do Trabalho ainda dá decisões de forma diversa, ou até a suspensão de todos os processos para julgar de forma definitiva o tema, com base nessa questão. Então, eu tenho uma fraude, porque atrás da pessoa jurídica eu tenho uma única pessoa física que preenche os outros requisitos lá do vínculo de emprego. Tá. Tem subordinação, trabalha como se fosse um empregado comum. Só há uma única empresa de fachada para mascarar um vínculo de emprego. E vamos lá, qual que é o panorama jurídico disso hoje? A partir de 2024, então, empresas que haviam sido condenadas na Justiça do Trabalho
entraram com reclamação no Supremo Tribunal Federal pedindo para cassar essas decisões que estavam descobrindo a decisão do STF que dizia que eu posso terceirizar toda e qualquer atividade. Foi uma chuva de reclamação, porque a Justiça do Trabalho continuava decidindo pelo vínculo de emprego nesses casos, até que o ministro Gilmar Mendes mandou suspender todos os processos em nível nacional que vão tratar de pejotização. E o STF vai decidir, em última instância, se vai ser possível ou quais serão as condições da pejotização. Lembrando que o tema muito importante aqui, o trabalhador autônomo, a figura do trabalhador autônomo, ele sempre existiu no ordenamento jurídico. Qual que é a base disso? Ele não tem subordinação. Vamos imaginar um advogado que presta serviço para a empresa, que ele presta no momento que ele pode, até pode frequentar a empresa uma vez ou outra, mas ele atende outros clientes. Então ele tem autonomia na prestação de serviço dele, ele não tem subordinação jurídica. É comum o desenvolvedor de software que presta serviço de outro lugar do mundo, que ele pega o projeto específico, às vezes por um valor fixo mensal, independente disso, e ele presta aquela determinada atividade de forma autônoma, com autonomia. Esse núcleo de autonomia e subordinação, ele sempre existiu. E se ele não estiver presente, não vai haver vínculo de emprego, independente de você ter uma pessoa jurídica na frente ou não. Não há nem necessidade de existir uma pessoa jurídica, mas uma pessoa física que presta serviço com autonomia e sem subordinação, ele não vai ter o vínculo de emprego reconhecido. Esse mesmo conceito se transporta para uma pejotização. O que vai diferenciar aqui se tem vínculo ou não é a questão de uma subordinação, tá? Então, o que surge também são modelos novos de contratação mais flexíveis. Ou seja, eu não tenho que cumprir uma jornada fixa, eu posso trabalhar de outro lugar do mundo, que os meios eletrônicos acabam por favorecer e permitir que isso aconteça. Então é um cenário que existe hoje de empresas buscar esses modelos mais flexíveis dessa camada de profissionais que conseguem exercer atividade dessa maneira. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estudei um pouquinho esse assunto, né, para me preparar para o podcast, e você me ajudou com algumas orientações. E o que eu vi? Que se discute muito sobre talvez o que seria uma terceira via. Talvez o Supremo, agora em 2026, ele aponte uma terceira via, que não seria necessariamente os requisitos da relação de emprego da CLT, e também, por outro lado, não seriam os requisitos para a validade de um contrato entre pessoas jurídicas de acordo com o Código Civil. Seria quase que uma terceira via, em que necessariamente teriam que ser resguardadas algumas garantias a esse prestador de serviço nesse contrato. Um exemplo foi um recente discurso do ministro Flávio Dino, em que ele disse que no Supremo existem já nos bastidores duas posições, uma mais flexível e uma mais dura, e que inclusive para a validade desses contratos tem que estar prevista uma cláusula nesse contrato de prestação de serviço de garantia por acidente de trabalho, de descanso semanal remunerado. Porque o que me surge, agora saindo dessa esfera e te falando das minhas dúvidas, tá? Você citou o exemplo dessa prestação de serviço no ambiente digital, tá? Mas vamos supor que não haja, vamos falar fora do ambiente digital. Seria considerado talvez uma fraude nessas situações em que a empresa demite o empregado, que é registrado via CLT, e ato contínuo o contrata como prestador de serviço para que ele exerça a mesma função dentro do mesmo horário, no mesmo respondendo para o mesmo superior. Esse caso em si, muito embora haja uma pejotização, poderia ser considerado fraude? Na verdade, aí a fraude é já tipificada pela legislação, porque a lei de terceirização tem um artigo que a gente chama ele de quarentena. Então, empregados dispensados, eles não podem ser contratados por pessoas jurídicas que eles são sócios por 18 meses. Já está regulamentado. Então, se fizer isso, já existe uma presunção de que essa terceirização é ilícita. Então, a legislação já estabelece esse ponto, justamente para evitar esse tipo de fraude, tá? Interessante. Danilo, eu vou pegar um gancho aqui para falar.
do cenário que eu vejo que o cenário não é a discussão não é jurídica, ela é política. E por que que a gente chegou nessa crise de mão de obra hoje? Como é que a gente veio parar aqui? Deixa eu só te perguntar, quando você fala crise de mão de obra eu quero contratar, mas não tenho gente qualificada para exercer essa função, seria isso? É, e pessoas que não querem trabalhar para um salário que antes era um salário de produção ou salários mais baixos, né. Então, Tá, vamos tentar explicar o cenário, a evolução do que aconteceu para a gente chegar nesse modelo que existe hoje, legal. tá. No Brasil hoje, nós temos eu vi um levantamento ontem no site do governo federal, nós temos 174 milhões de pessoas aptas para trabalhar, certo? 48 milhões de pessoas estão com vínculo de emprego ativo, são contratados para CLT. Tá. De 2010 para 2025, a gente tinha um número de 1 milhão de mês, que é aquele empregado Hum, que ele pode, o empresário, microempreendedor individual que pode faturar até 81 mil reais por mês, que são por ano. pequenos negócios por ano, 6.750 Hum, por mês. São pequenos negócios, jardineiro, cabeleireiro. Então, tá. esses pequenos negócios que eram informais, de 2010 para 2025, saltou de 1 milhão para 13 milhões. O que quer dizer isso? Há o empreendedorismo no Brasil. Então, essa capacidade de trabalho que a gente tinha para esses níveis, de indústria, de comércio, de vendedores, enfim, dessa camada de trabalhadores, há um fomento para o empreendedorismo. O próprio presidente deu 2 declarações, o Lula falou que o empregado não quer mais CLT. Nosso presidente, ex-sindicalista, disse em rede nacional que a CLT já não atende mais esses empregados. Uhum. Porque ele não quer trabalhar 8 horas, ele quer ter a flexibilidade dele, ele quer ganhar um pouco mais, ele não quer ser mordido pelo governo da forma que ele é. Como a gente já falou, a tributação no salário de um empregado ela ultrapassa 50%. Tá. Então, e o outro ponto que é substancial para essa crise de mão de obra. A gente tem uma categoria de praticamente metade da população brasileira, que são 94 milhões de pessoas, que recebem benefícios sociais. Então, o que que eu imagino? Esse pessoal, ele prefere ficar no benefício social, ele faz alguns bicos informais de final de semana para complementar a renda, e ainda assim ele vai ganhar salários mais altos do que o mercado paga, sem precisar, de fato, ter um compromisso de trabalhar 8 horas por dia. Então, o governo, ele comete 2 abusos aqui. Ele dá um benefício social para tirar esse empregado da miséria, e eu não sou contra o benefício social. Eu acho que tem que ter mesmo, tem pessoa em vulnerabilidade que só sobrevive com benefício social. Só que em contrapartida ele tributa em 50% do salário de um empregado que poderia ter um salário melhor ganhando mais. Tá. Então ele mantém esses 94 milhões de pessoas nessa situação. Tá. Mais um ponto importante para ter essa crise de mão de obra que existe hoje. Os meios informatizados de trabalho, Uber, iFood, dentre outros que existem no mercado hoje. Então a gente tem o MEI pegando uma fatia, a gente tem a iFood, Uber e uma série de outras ferramentas que os empregados podem trabalhar hoje de forma autônoma, que capta toda essa faixa de trabalhadores que estavam aptos a trabalhar. Então veja só, em 15 anos a gente tem uma fuga gigantesca de empregados aptos para o trabalho, que vão se profissionalizar e empreender, que vão trabalhar de forma autônoma nesses aplicativos, e uma outra faixa gigantesca que recebe benefício social que não quer voltar para o mercado de trabalho para não perder o benefício dele. Tá. O governo que causa essa crise de mão de obra. Esse empregado que ele não quer voltar para atividade laboral, ele, embora um benefício social é baixo, né? É É baixo. baixo. Ele não quer voltar para atividade laboral, por quê? Porque o salário dele é baixo, a ponto de do custo-benefício dele voltar à atividade não valer a pena. Ele fala: "Ah, para ganhar isso eu continuo sem trabalhar, ganhando o benefício social e podendo fazer um bico de vez em quando", por exemplo. Exatamente. Mas o ponto é que não necessariamente, veja se eu entendi, tá? Não necessariamente quer dizer que o salário dele seja tão baixo, porque o que sai da empresa é um valor razoável para aquela função. É que o governo acaba, através de INSS, outras espécies de tributação, né, imposto de renda retido na fonte, para quem ganha a partir de 2026, salvo engano, mais de R$ 5.000, né?
fazendo com que o custo fiscal seja muito alto. Então é ruim para a empresa que paga um valor alto, é ruim para o empregado que recebe um valor baixo, e o Estado acaba recebendo um valor muito alto. Isso acaba gerando essa escassez de mão de obra. Seria isso? Exatamente isso. Então, penso eu o seguinte: se a tributação sobre a folha de pagamento fosse melhor, a empresa que gasta 5.000 hoje chegasse a R$ 4.000 no bolso desse empregado, não seria muito mais atrativo ele deixar o Bolsa Família de 500, 600, o bico dele no final de semana, que ele ganha R$ 1.500 hoje, vamos imaginar que essa pessoa recebe os Uhum. 1.500 para ganhar um salário do 4, do que ser registrado da forma como é hoje, e os 5.000 que a empresa gasta chega no bolso dele 2,5? Sim, então. É essa provocação, e pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, 94 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população ativa para o trabalho está nessa condição. Tem mais um ponto agravante também, que a maioria das vagas em aberto são em grande centro. Então, a gente tem um nível de desemprego muito grande nos pequenos centros, ou no Nordeste mesmo, que é a maior faixa ali onde se recebe benefício social. E quando a pessoa faz o cálculo, vou mudar para uma grande área onde tem uma qualidade melhor de trabalho, tem mais vagas, mas o meu custo final de aluguel vai ser muito maior. Então esse é um problema que a gente enfrenta também. As vagas, elas estão concentradas nos grandes centros, e esse pessoal que está desempregado em faixas mais remotas do Brasil, quando fazem o cálculo de quanto teriam que investir para mudar, acaba não valendo a pena. Tá. Isso aí justificaria mais incentivos fiscais em localidades mais afastadas das grandes metrópoles, porque lá o valor do aluguel, da casa, enfim, da cesta básica costuma ser mais barato do que nas capitais e nas grandes metrópoles. Com É isso. certeza. Na verdade, eu vejo que a melhora da tributação na folha de pagamento, o custo do Brasil, se fosse otimizado e de forma que chegasse mais no bolso desse empregado, com a empresa gastando o mesmo, já resolveria boa parte desse problema. Ó. E deixa eu te perguntar uma coisa, só voltando na questão da pejotização, que é algo que em 2026 vai gerar diversas repercussões, seja para o empresariado, seja pela falta de recursos fiscais, porque se o STF mantiver mantiver não, né, mas for muito claro na possibilidade de contratação da PJ, mesmo que seja para o sujeito individual, ela, de certa forma, essa decisão vai influenciar na captação de recursos fiscais para o Estado, né? Vai ter um déficit econômico e talvez exista aí uma política governamental que possa estar por trás dessas decisões que vão vir dos ministros do Supremo. Você acha que o trabalhador tem que se preocupar com essa questão? Ou seja, se o STF mantiver, mantiver não, decidir que é possível a pejotização, mesmo do microempresário, daquela pessoa individual, não uma empresa terceirizada, você acha que corre o risco dele perder direitos que são significativos, são importantes hoje em dia, que são previstos e exigidos pela legislação trabalhista? Sem sombra de dúvidas, eu acho que tem uma classe de trabalhadores que eles ainda precisam da proteção da CLT. Empregados que trabalham em linha de produção, que são atividades de risco, que trabalham com petróleo, enfim, uma série de atividades, dependendo da classe do salário que ele ganha, que ele precisa de estabilidade se ele tiver um acidente de trabalho. Uma série de direitos que a CLT resguarda para esse empregado. Então, e acho que eu vou fazer um parênteses aqui para colocar minha opinião pessoal, porque eu achei que Sim. a pejotização ela nunca seria aprovada no Brasil. Então, a gente tem o INSS que ele traz um rombo bilionário anualmente para o país. Ou seja, o país tem que botar muito dinheiro para pagar benefício. E como eu já disse aqui, quem que é o maior prejudicado com o PJ? É a própria União. Ela deixa de arrecadar aproximadamente 51% no salário do empregado. Então, quando me perguntavam, os meus clientes perguntavam, mas você acha que agora o PJ vai passar? Na minha opinião pessoal, não. De forma alguma o PJ vai passar. Porque o problema não é empresa e empregado, porque eu acho que eles têm um ganho muito grande, tanto
pro empregado, como para a empresa, é ótimo o PJ. A gente vai discutir uma série de outros benefícios que a CLT traz para esses empregados, mas assim, chega muito mais dinheiro no bolso desse empregado. Sim. Então, eu nunca acreditei que fosse ser validada a pejotização. Se o INSS hoje ele já não consegue pagar ou tem um déficit muito grande, você imagina se todo mundo pode ser PJ. Você acha que a decisão do Supremo vai, de fato, man- decidindo pela licitude da pejotização, fazer um recorte? Quais casos se admite a pejotização e quais casos não se admite a pejotização? o Que seja para não quebrar o INSS, seja para proteger o trabalhador que não, cuja função e características pessoais não condizem com a figura do microempresário. O que eu penso é que vai existir um corte no valor. Porque no valor da remuneração. Então, empregados que ganham acima de 10 mil reais podem ser. Porque, como você colocou, né? Existem um STF dividido, um STF mais flexível e um STF mais rígido. Mas mais flexível, mais rígido, tá me parecendo que eles estão querendo legislar, e isso não é função do STF. Penso eu que não seria o STF que deveria decidir isso. Nós precisamos de um novo modelo, um modelo mais flexível, um modelo mais econômico, que chegue mais dinheiro no bolso do empregado com o custo que a empresa tem? Obviamente nós precisamos. E quem deveria fazer isso? O nosso legislativo e não o STF. Deveriam haver propostas que chegassem no modelo que não causasse um impacto tão grande no cofre do INSS e que atendesse essas necessidades da forma que existe hoje, né? Inclusive a questão da uberização, né? Que são empregados por rede de essas plataformas digitais que o STF validou e provavelmente vai validar, porque isso atende os anseios da sociedade, não pode ir contra hoje. Então a gente está dizendo que assim, o trabalhador quer isso. Não pode vir o judiciário e falar assim, não pode. É um sistema que está aí. O que a gente já falou aqui, qual que é a prova disso? A quantidade de e-mail que existe, a quantidade de pessoas que querem, eles querem trabalhar dessa maneira. A sociedade quer isso. Então, penso eu que deveria existir uma legislação que estabelecesse de forma clara essas novas regras e a forma de tributação e que seja uma tributação mais justa. Condizente com a realidade daquele empregado e talvez o faturamento da empresa. Eu acho que é uma faixa de corte, né? Bom, se o STF assim decidir por validar a pejotização, ele vai ter que criar um conceito. Porque senão eu posso terceirizar um diretor comercial como PJ e eu posso contratar uma faxineira como PJ. Não parece que faz sentido contratar uma faxineira PJ. Não me parece. Teve um caso que eu vi recentemente que a pessoa era auxiliar de produção, caiu o teto na cabeça dela, sofreu um acidente de trabalho grave, foi reclamar na Justiça do Trabalho, com base na decisão do STF, a Justiça do Trabalho falou assim, olha, tem um contrato de prestação de serviço, eu vou remeter isso para a Justiça Comum, civil, que vai julgar, porque o STF falou que a competência disso não é mais da Justiça do Trabalho. Me parece que não é o caminho também. Essa faixa de trabalhadores que precisam de proteção, que precisam de estabilidade, que precisam de garantias, não me parece que seja correto você validar uma contratação de PJ. Qual que é o critério que o STF vai julgar? Eu não acho que pode ser um único critério. Se validar PJ, todo mundo vai ser PJ. Sim. Porque é melhor para todo mundo. Mas e esse pessoal que precisa da proteção? Então, de novo, a discussão ela é complexa, o STF vai fazer diversas audiências públicas sobre o tema. Penso eu que deveria haver uma legislação que estabelecesse esses novos critérios, como seriam essas regras, e se for por canetada do STF, com certeza o impacto, ou na União, ou nesses empregados que são hipossuficientes, de fato, que precisam de proteção da CLT, alguém vai ser prejudicado com essa decisão. E você acha que essa possibilidade de pejotização pode resolver o problema de escassez de mão de obra, no sentido de que o sujeito ele abre uma MEI, vou dar um exemplo aqui, uma MEI de segurança, vigia e segurança, tá? Ele se coloca a prestar serviços para casas de via pública, tá? Ele vai talvez se especializar nisso, fazer cursos
de capacitação profissional com relação a isso. Ou, exemplo, você falou de cabeleireiro, cabeleireira, tal. Ele abre uma MEI, ele vai fazer cursos para se tornar cada vez um profissional mais qualificado. De que maneira que a escassez de mão de obra vai ser minimizada com a possibilidade de pejotização? Danilo, a resposta aqui é básica, é atratividade na remuneração. Vamos lá. A pessoa trabalha como Uber e faz mais uns bicos, tal, ela tem uma renda de R$ 4.000. A empresa, para pagar R$ 4.000 líquido, ela tem que gastar 8, né? Se com os 8 que ela gasta chega a 7.000 no bolso desse empregado, é muito mais atrativo que os 4 que ele está ganhando hoje. Sim. Então, se você tem um modelo mais flexível, onde o perto do que a empresa gasta chega mais no bolso desse trabalhador, obviamente que você cria uma atratividade. E você, não vou dizer que vai resolver o problema, mas você desperta o interesse nessas pessoas que estão recebendo benefício social, você desperta interesse nesse pessoal que está como meio fazendo bico, você desperta interesse nesse cara que só quer saber de fazer Uber porque ele não quer ter o que ele vai ganhar como trabalhando 8 horas é o que ele ganha fazendo o bico de Uber, ele trabalha quando quer, então não sei se resolve, mas o mercado de trabalho começa a chamar mais atenção dessas pessoas pagando melhores salários. Sim. Ele tem condições, inclusive, de pagar cursos de aprimoramento Com e certeza. capacitação Então, profissional. de novo, a resposta para isso é quanto chega no bolso do empregado. Por que que não tem interesse? Porque entre o que a empresa gasta e o que chega no bolso, não faz sentido para esse empregado. Uhum. Mas perto do que a empresa gasta, se você otimiza para chegar mais no bolso desse empregado, o interesse fica melhor. Sim. Eu acho que essa decisão que o Supremo precisa tomar aqui nessa foi objeto do tema 1389 de repercussão geral, que é com relação a essa questão da pejotização, né? Vai ter que decidir competência, né? Me gerou algumas dúvidas. Veja se eu tô correto. Primeiro, competência. Quem que vai julgar se um contrato ele é fraudulento ou não é? Então, exemplo, quem que vai. Primeiro, essa ação vai ser ajuizada na Justiça do Trabalho ou vai ser ajuizada na Justiça Comum? Uma preocupação que o ministro Dino se manifestou, em que eu disse nessa palestra, que eu não me lembro onde foi, mas foi em relação ao direito do trabalho, agora em dezembro. Ele fala que corre-se o risco de sobrecarregar a justiça estadual como se fosse uma segunda justiça do trabalho. Porque os juízes estaduais vão ter que decidir sobre algumas questões que são eminentemente trabalhistas, que são de desconhecimento, inclusive nem caem nesses concursos, via de regra, da justiça estadual, né, para juiz de direito. Né? Então, o ministro Dino ele entende, até por conta da emenda constitucional 45, né, que diz que a competência do trabalho, da Justiça do Trabalho é para as relações de trabalho, que a Justiça do Trabalho, a princípio, teria que analisar se esse contrato é fraudulento ou não. Primeiro, mas me gera essa dúvida, tá? Ela diz que não é fraudulento, vai ter que remeter para a Justiça Civil, que aí vira um contrato entre pessoas jurídicas, né? Outra coisa que me chamou a atenção é esse empregado, por exemplo, um MEI, que não receber pelo trabalho prestado, pela prestação de serviço, em caso de falência da empresa contratante, ele vai entrar no rol de credor quirografário, né? Ele vai perder o benefício da prioridade de crédito, que ele teria se ele fosse seletista. Tem uma consequência significativa para ele, que eu acho que a Justiça do Trabalho, o STF vai acabar pensando nisso. E uma outra questão que me chama muita atenção é o ônus, que o STF precisa decidir também. Qual que vai ser o ônus probatório? Vai ser sempre da empresa de provar que aquele contrato é lícito? Ou o ônus vai ser de quem ajuiza a ação, o autor da ação, de que ele tem que provar que aquele contrato é ilícito? Ou seja, que é uma fraude, é uma burla à justiça do trabalho. E me parece assim que são assuntos extremamente sensíveis, né? Sensíveis, complexos, né? E quando a gente chama isso de cobertor curto, né? Você resolve de um lado e o outro acaba sendo exposto. Então vamos lá. Primeira pergunta sua de competência. Vamos dizer como era, Uhum. como ficou a bagunça e hoje tá tudo parado, né? Enfim. Como era? Se o empregado era contratado como PJ e alegava que aquela contratação como PJ foi fraudulenta, por que fraudulenta? Porque na verdade eu só tinha um empregado atrás de uma pessoa jurídica, né?
ele reclamava isso na Justiça do Trabalho e falou: olha, juiz do trabalho, eu tenho um contrato de prestação de serviço de natureza civil, mas ele é fraudulento, porque na verdade eu era empregado da empresa, eu cumpro todos os requisitos lá que a lei exige para eu ser empregado. A Justiça do Trabalho avaliava essa questão, declarava a nulidade dessa relação e reconhecia o vínculo de emprego. Com as decisões do STF validando a contratação por meio de PJ, o STJ, que é o responsável por julgar conflito negativo de competência, decidiu sobre o tema. Então, foi distribuída uma ação na Justiça Trabalhista. Tá. O juiz do trabalho falou o seguinte: frente às novas decisões do STF, que validam a contratação, eu não sou mais competente para julgar, vou remeter isso para a Justiça Comum. Se tem um contrato de prestação de serviço de natureza civil, a Justiça do Trabalho não tem competência. O juiz civil olhou aquela discussão e falou assim: o quê? Que loucura é essa? Eu nem estudei isso para prestar esse concurso, né? Eu também acho que eu não sou competente. Manda para o STJ, que o STJ defina de quem que é a competência. E o STJ, uma das turmas do STJ, decidiu que se eu tenho um contrato de prestação de serviço de natureza civil, a competência é da Justiça Comum. Tá. Então, a Justiça Comum avaliaria o que especificamente? Apenas se houve fraude. Havendo fraude naquele contrato, remeteria para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho avaliaria se há ou não vínculo de emprego. Tá. Então veja aqui que a Justiça Comum ela não entraria na discussão trabalhista, apenas se houve ou não houve fraude nesse contrato. Mas para ele saber se tem fraude, o juiz da Justiça Estadual saber se tem fraude, um dos requisitos é a voluntariedade. E aí não entra na questão da vulnerabilidade do empregado, que necessariamente o empregado ou o prestador de serviço, que acabou se sentindo coagido a ter que assinar um contrato de prestação de serviço sob pena de talvez não ter a manutenção do seu emprego. Essa sempre foi a Essa que é a discussão. discussão, né? Essa sempre foi a discussão e é esse o conflito que existe no TST e Justiça do Trabalho Só. e STF. Eu analisaria, e mesmo o juiz comum, para ele dizer se tem fraude ou não, ele vai ter que saber se estão presentes os requisitos do vínculo de emprego. Eu acho que você tratou, desculpa, Carlão, te interromper, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, talvez um critério objetivo de valor de contrato, porque evidentemente alguém que ganha 10 mil reais, 15 mil reais num contrato de prestação periódica mensal, tem via de regra, um nível de Hipersuficiência. vulnerabilidade muito menor, né? Porque ele tem condições de ter um amparo jurídico, de contratar um advogado para fazer uma consulta, enfim. Me parece que um critério objetivo ajuda muito na resolução do problema. É o que a gente chama de hipersuficiência. Então é um empregado que ele tem condições de negociar as cláusulas do contrato dele, né? Diferente de um empregado que entra na produção, é assim, tá aqui, você vai fazer isso. Sim. Então, competência. A gente tem esse conflito. E uma turma do STJ falou que a competência para discutir isso seria da Justiça Comum, tá? Depois disso, o ministro Gilmar Mendes mandou suspender todas as ações em nível nacional que tratam sobre o tema contratação de PJ. Tá. Esse é o cenário existente hoje. E, de novo, se há um critério objetivo, se ganha acima de 10 mil, pode contratar como PJ, essa questão de competência também, ao meu ver, ela está superada. Mas a gente não sabe o que vai vir. Então eu vou te fazer uma pergunta muito importante agora, já nessa reta final do nosso episódio. O empresário te procura hoje, te liga e quer uma consulta de urgência. Precisa contratar algumas pessoas, tá? Para exercer atividade fim. E ele quer te perguntar se ele contrata via CLT ou via PJ, tá? E eu já te adianto que seria, por exemplo, para uma atividade que custa, sei lá, no meu exemplo aqui, só para ficar mais interessante, uma remuneração de 3, 4 mil reais. Diante dessa incerteza, por conta dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu todas as ações judiciais que tratam dessa natureza da pejotização, o que você sugere para o seu potencial cliente ou para o seu cliente já, empresário, sobre forma de contratação nesse momento? Nesse momento, pergunta é capciosa aqui, né? Vamos lá, vou tentar explicar. A maioria dos negócios no Brasil hoje são de pequenas e médias empresas. E esses caras, com a tributação comendo o calcanhar dele,
a escassez de mão de obra, as dificuldades que a gente sabe que existe no Brasil, ele precisa fazer o negócio dele decolar, né? E ele tem, às vezes, o budget para aquela vaga de R$ 5.000. E ele tem que tomar uma decisão. Eu corro o risco de contratar PJ e depois a decisão do STF ser contrária a mim e eu ter que pagar os direitos trabalhistas para ele? Retroativo, né? Eu corro risco. Qual vai ser meu risco, né? Então, para esses empregados que são desses salários mais de classe operária mesmo, eu aconselho, porque eu sinceramente eu acho que esse pessoal tem que ter direitos, ele tem que ter garantia. Eu aconselho esse cliente a contratar pela via CLT. Se são cargos que já têm um pouco mais de autonomia, que recebem uns salários um pouco maior, se é uma pequena e média empresa que tem a necessidade de crescer o negócio dele, eu vou obviamente orientar o risco que ele vai correr se tiver um julgamento contrário, mas se for a única possibilidade dele, que vá pelo PJ. Corra o risco, assume o risco, e o que movimenta o nosso país é o empreendedorismo. O que sustenta toda essa máquina pública, todo esse manicômio que a gente vive no Brasil, é o empreendedorismo. São as pequenas e as médias empresas, na maioria das vezes. Então, eu prefiro muito que lá na frente ele faça um acordo ou pague um processo trabalhista, mas que consiga decolar o negócio dele e avançar, do que eu falar assim, não, você não pode fazer isso, e ele ter que contratar todo mundo CLT e ele não conseguir pagar as contas dele e fechar mais uma empresa. Porque a gente sabe que 80% das empresas que nascem no Brasil, elas morrem depois de um curto período de tempo. Sim. Então, assim, eu como advogado hoje, eu tenho que pensar um pouco mais como empreendedor e como é que eu faço para dar uma orientação jurídica que consiga alavancar esse negócio do meu cliente e consiga alavancar o Brasil. Porque com todas as amarras e com todos os problemas, eu entendo que o empreendedorismo é o caminho, e a solução que o país tem. Então, a depender do cenário, eu posso fazer esse aconselhamento de que o PJ é o melhor caminho para ele, mesmo com todos os riscos e incertezas que a gente tem no país. Não, uma boa orientação, uma boa consulta faz toda a diferença. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, minha última pergunta para você, já que você falou em empreendedorismo. Seu escritório cresceu muito nos últimos anos, né? Eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar isso de perto. Equipe e a sua forma de gestão com a sua equipe. Inclusive, você implantou algo muito legal, muito curioso, que pelo que eu percebi através das redes sociais e conversando com amigos de amigos, e enfim, inclusive no café no seu escritório, você criou a Baldin Fit. Explica um pouquinho da Baldin Fit e se de fato esse investimento que você fez nesse projeto interno trouxe alguns retornos interpessoais com relação à sua equipe. Fala um pouquinho mais da Baldin Fit para nós. Danilo, que legal, obrigado pela pergunta, porque Essa foi surpresa, você não esperava. a atividade física sempre marcou minha vida, né? E eu tento levar isso para o meu time no escritório. De fato, a gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos, e acho que é resultado de um trabalho bastante próximo do cliente, bastante honesto, e estamos colhendo os frutos aí. Vou fazer um panorama do que eu entendo por gestão e até chegar no Baldin Fit, para a gente contextualizar. Então, a gente tem um cenário hoje de uma geração que, se não enxergar propósito no trabalho, se não enxergar que tem um futuro ali onde ela está, mesmo com salários altos, eles não conectam. Então, há algum tempo já, nós implantamos no escritório alguns rituais de gestão e de cultura, como o Baldin Talk, que é um evento de cultura que a gente faz todo mês, com os resultados, com aquilo que a gente espera, Um evento e interno. o interno. E uma visão clara do propósito da empresa, para onde a gente está indo e qual que é o nosso objetivo. Todos os empregados têm que ter conhecimento de onde o líder está levando eles, né? Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Sim. Então isso, a história que você conta da empresa, onde você quer chegar, qual que é o propósito, e o nosso propósito é desenvolver empresas. Nosso propósito é ajudar o empresário a caminhar no caminho de prosperidade, porque como eu disse, né, eu acredito que o empreendedorismo salva o país, o empreendedorismo que sustenta toda essa máquina jurídica
Então, nós hoje, como advogados de empresas, temos esse propósito: auxiliar no crescimento de empresas e negócios, proporcionando para o empregado justiça, tranquilidade e segurança para desempenhar a função dele. Então, hoje, a empresa que não comunica isso para o time, que não comunica essa visão, esse propósito, para onde está indo, ela perde muitos talentos, que esse pessoal fica desmotivado para o trabalho. E Perder talento conectando. é muito caro, né? Então, e assim, a molecada hoje ela precisa de um propósito, ela precisa se sentir pertencente ao grupo. E conectando isso veio o Baldin Fit. Então, o que é o Baldin Fit? É o movimento fit do Baldin Advogados, onde a gente promove saúde e bem-estar para o pessoal. Então, esse ano eu contratei um coach de educação física, o Natão, um grande amigo meu, para propor um desafio ali de um mês para o time. Então, dentro de 30 dias, quem tivesse mais constância em atividade física, e o Natan também deu planilha de treinos, de acordo com a capacidade física de cada um ali, de uma caminhada, uma corrida, quem treina mais faz uma musculação. E dentro do aplicativo que chama de Rats, a gente fez uma competição saudável ali. Todos que quiseram a participação era livre, alimentava ali todo o treino que fazia. Então o primeiro critério foi constância e o segundo critério foi engajamento. Que legal. E no final, hoje, o escritório Nova Sede está lá na frente da Lagoa do Taquaral, nós fizemos um evento para premiar essas pessoas que foram melhor no desempenho, e depois fizemos uma corrida ou caminhada coletiva de acordo com o desempenho de cada um. O resultado foi excelente. Te deram um retorno muito positivo. Muito positivo, e o pessoal, a gente fez um evento no último mês interno, e todos disseram que as metas para o ano que vem estaria a fazer mais atividade física, o que gerou na gente ali um insight de promover mais Baldin Fits ao longo do ano. Acho que me conhece há muito tempo, eu sou apaixonado por atividade física, faço diversas, eu acho que atividade física é um pilar na vida do ser humano, e você estando mentalmente e fisicamente bem, automaticamente seu desempenho no trabalho melhora, e você tem capacidade ali de entregar mais resultado e viver uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais feliz. Então, Com certeza. na gestão do negócio, na gestão do escritório, eu acho que as empresas têm que pensar mais nisso e comunicar para o time para onde está indo, e promover sempre esses eventos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor. Carlão, muito legal, cara. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo Baldin Fit. Obrigado por ter comparecido aqui nesse período de férias. Nós estamos de férias, finalzinho de 2025, a gravação. E, cara, quero que você me auxilie aqui a, quem sabe, inventar lá um Campagnolo Bueno e Nascimento Fit, com essa inspiração toda que você tem. Eu sei que você é um cara fascinado por esporte, e pelas fotos que eu vi da equipe, nos dias de treino, no dia da premiação, eu vi que o pessoal precisa estar muito feliz. Então, quero te parabenizar por isso, te parabenizar pelo profissional que você é, o que você construiu ao longo do tempo. Eu te conheci, você era estagiário, eu falo isso até hoje, mas olha, já faz muito tempo, já faz Muito 15 tempo. anos. E, cara, assim, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite e por estar aqui hoje. Danilo, eu que agradeço primeiro pela confiança, né, de ter me trazido aqui. Eu fico muito feliz com o convite, fico muito feliz de poder contar um pouco da história do meu negócio, e fico mais feliz ainda por falar desse assunto que me fascina. Então, mesmo nas férias, eu estou aqui super contente. É um assunto que, como eu disse, né, 98% dos meus clientes têm reclamado. É um assunto que eu me debruço para tentar auxiliar, para tentar propor soluções que vão alavancar os negócios. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído, e eu estou à disposição sempre. Quando sair esse resultado, quando sair novos cenários, eu espero ser convidado novamente para a gente voltar a discutir esse tema. Já está convidado. E sobre o Baldin Fit, conte comigo. Inclusive, eu posso até participar para motivar o pessoal lá no Campagnolo. Vambora. Muito bom, muito legal. Vou te chamar, hein? Já fica o compromisso para 2026. Vambora. E você que gostou desse episódio, compartilhe com algum colega, comente, nos dê sugestão de tema para 2026 e aperte aquele botãozinho da notificação para ficar sabendo das novidades. Aguardo você nos próximos episódios e um ótimo ano de 2026 para todos nós.